Quem está planejando se mudar para os Estados Unidos precisa se preocupar com as eleições americanas? Se vier legalmente e se for uma pessoa com currículo bom, não precisa se preocupar. A notícia é até boa no caso da vitória do Trump. Por quê? O Vivek Ramaswamy era um dos candidatos para poder pegar o ticket republicano, concorrendo com o Trump. E ele abriu mão da candidatura, deve ter o quê? Uns 6 meses, talvez um pouquinho menos, e ele hoje está cotado para ser o chefe do Department of Homeland Security, que é quem cuida de imigração. Então, qual que é a história do Vivek? Os pais dele vieram da Índia há mais ou menos 50, 60 anos, e o pai dele até hoje não é naturalizado. O pai dele tem green card, mas não se naturalizou. A mãe dele, depois que ele nasceu, e ele nasceu aqui, ele é americano nato, a mãe dele se naturalizou. E ele teve uma empresa, ele não é mais o CEO dela, mas ele ainda é sócio, uma empresa farmacêutica que já contratou muitos imigrantes por habilidade especial e na loteria do H1B. Então, ele entende muito de imigração e ele até não gosta do sistema, ele acha que o sistema é quebrado porque ele não é um sistema meritocrático. Ele não privilegia os melhores. Então, ele quer reformas no H1B para que vire um sistema puramente meritocrático e não um sorteio como é hoje. E tanto ele quanto pode ver os discursos do Trump e de todos os republicanos, eles são muito na linha de abrir as portas para investimento e pessoas qualificadas nos Estados Unidos e fechar completamente a fronteira para os ilegais. Essa que é a grande questão, porque o que a gente vê é em relação aos ilegais. Então, o Vivek, como chefe da imigração do DHS, que é quem cuida das fronteiras dos Estados Unidos, da imigração, de tudo, tem status de ministro, ele já falou que colocaria as Forças Armadas na fronteira sul e pararia o fluxo de imigrantes ilegais. Só que para imigrante legal e qualificado, a notícia é boa. Eu vejo com bons olhos. E você, Lorena? É, e independente assim, né, Trump ganhar ou o Biden ganhar novamente, né, eu não acredito que vá ter uma mudança grande para vistos relacionados a trabalho, né, que é o que é grande parte, inclusive, do que a gente faz hoje em dia no escritório, são pessoas que querem vir trabalhar nos Estados Unidos, então eles vêm com visto de emprego, né? Não necessariamente eles têm um emprego dentro dos Estados Unidos, mas querem trabalhar aqui. Então, para esse tipo de visto, também não acredito que vão ter grandes mudanças. Como meu pai disse, o ponto principal, sempre quando a gente vê na mídia, né, a mídia falando sobre a questão imigratória como um ponto crucial de debate nessas eleições, é muito relacionado à imigração ilegal, né? Então, a fronteira no sul aqui dos Estados Unidos. Mas com relação à imigração legal e especificamente voltada para trabalho, e aí eu diria, independente do partido, né, tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata, é algo que os dois partidos veem com bons olhos, né? Infelizmente, aqui nos Estados Unidos, ou felizmente, né, para outras pessoas, existe sim escassez de mão de obra. Por exemplo, enfermeiras aqui no hospital, tem muito hospital que precisa, né, de mão de obra e simplesmente não encontra, porque não tem profissional suficiente. Então, os dois partidos veem como saída, né, você trazer estrangeiros para trabalharem aqui. E aí meu pai trouxe o ponto específico do Trump, né? Quem cuidaria especificamente das políticas imigratórias é justamente uma pessoa que vivenciou na pele o que pode ser melhorado, o que é negativo, né, nas políticas imigratórias atuais. Então, ele entende o que pode ser melhorado para facilitar para as empresas contratarem, para facilitar a vinda de profissionais, né, bem qualificados para trabalharem aqui nos Estados Unidos.
A última conversa que a gente teve, a mais recente, Lorena, a gente falou de habilidades, de visto por habilidades especiais, né? Certo. Extraordinárias. Não me lembro assim o nome, mas eu sei que eram pessoas qualificadas, né? Não Exato, é e é justamente o ponto para vir trabalhar nos Estados Unidos, mas sem ter um empregador, justamente. As últimas, E Então, você quer desculpa. complementar, eu André? ia só falar que as últimas 4 vezes que eu fui a um hospital ou uma clínica, 3 delas eu fui atendido por imigrantes. Foi uma Ah, médica indiana e uma médica canadense e eu acho que da Nigéria, uma enfermeira da Nigéria. Então, a população americana está envelhecendo, a necessidade, vamos falar de saúde, aí eu não vou falar só de médico, nem enfermeiro, não, é tudo ligado à saúde. Realmente tem um déficit e ele só vai aumentar, porque as faculdades americanas, elas, aqui na Carolina do Norte, são pouquíssimas faculdades de odontologia. Para dar um exemplo bem específico que se reflete no país inteiro. Está abrindo uma nova agora, depois de muitos anos sem abrir. Aqui não é igual no Brasil. Quando eu me formei, em 98, Belo Horizonte tinha, a grande BH tinha 4 faculdades de direito. Hoje tem umas 50, talvez até mais, eu nem sei, é impossível acompanhar o número. Falando daqui e de cursos que exigem laboratório, esse tipo de coisa que é a área de saúde como um todo, se você olhar nos últimos 40, 50 anos, o aumento foi pequeno em relação ao aumento da população. Por isso que falta muito profissional. E o jeito de preencher isso está cheio de imigrante qualificado no mundo inteiro e que quer vir para cá. Aqui precisa da mão de obra qualificada desses imigrantes. Então, quem é qualificado não precisa ter medo nenhum, nenhum. É interessante porque essa semana eu vi uma entrevista e eu não sei nem de quem, porque eu estava zapeando no Instagram e apareceu uma moça e ela estava dizendo que a entrevista foi muito boa porque ela dizia que as pessoas estão envelhecendo, o que é fatal, é real, e graças a Deus que estamos envelhecendo, não é? Porque a outra opção não é a que me agrada. Então, ela disse que os cuidadores é uma profissão em ascensão e necessária, e extremamente necessária, porque a população está envelhecendo e há um número muito limitado de cuidadores. Aí nos Estados Unidos, você acha que os cuidadores entrariam nesse ramo ou nessa classificação de saúde? Boa pergunta. Eu vejo cuidadores com uma espécie de J1 ou talvez um B1, não sei. O que você acha, filha? Eu tô pensando na classificação exata do visto para poder te responder, Tá, entendeu? porque se for cuidador, enfermeiro ou auxiliar de enfermagem, Aí é com certeza, aí é com certeza, com né? certeza. Eu já vi cuidadores aqui que não são americanos. Eu já fui em casa de americano aqui, cujos pais moravam lá, pai já acima aí de 85 anos, e a cuidadora era, coincidentemente, eu não tinha a menor noção, era uma brasileira. E já morava aqui há muitos anos. Porque Tive uma surpresa quando ela chegou a falando gente vê muita português. babá brasileira também, né? Muita babá Então, brasileira. eu acho que tem essa muita área do cuidar, tanto da terceira idade quanto da primeira infância ou segunda infância, eu acho que pode ser uma opção, pode não ser o visto extraordinário que eu e Lorena falamos outro dia, mas é um visto, é uma pessoa necessária ao sistema, né? Sim, muito necessária. A população aqui, ela não está igual no Brasil, porque a taxa de natalidade aqui continua mais alta do que no Brasil. Mas também caiu muito. Se você pegar, vão voltar 30, 40 anos, as famílias eram maiores. Igual no Brasil também eram Uhum. maiores. Aqui não decaiu igual no Brasil, mas a profissional especializado, com o envelhecimento dessa população, sem entrada de novos profissionais, isso é um problemão aqui. A gente, toda hora, para mostrar para a imigração, tem que fazer pesquisa disso. Então, vamos supor que o cliente
Vou dar um exemplo totalmente hipotético. Vamos supor que o cliente nosso seja um enfermeiro que quer atuar em Ohio, lá em Cleveland, Ohio. Então, a gente vai pegar dados oficiais de Cleveland para ver como que está a enfermagem lá, que com certeza absoluta vai ter falta de profissional, porque enfermagem falta no país inteiro. E tem Um outras que outro faltam no profissional país aqui, inteiro. por exemplo, uma área que eu acho super interessante, pilotos aqui nos Estados Unidos, né? A gente teve, com a Covid, muita gente se aposentou nessa época e a gente tem um número muito grande de pilotos sêniores, então, que estão se aproximando da idade de se aposentarem, e poucos pilotos novos, porque a porta de entrada para trabalhar com isso aqui nos Estados Unidos era por meio, ainda é, mas enfim, por meio ai, da academia militar. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!